O ar frio de Moscovo cortava o rosto de Lia Mendes como vidro moído cada vez que ela saía do imponente edifício principal da Universidade Estatal de Moscovo. Não era apenas o inverno russo que a gelava. Era o olhar do professor Dr. Valério Correa, seu orientador no curso de História da Arte. Um olhar que, sob a fachada de erudição e carisma progressista, escondia um gume afiado que a retalhava por dentro, dia após dia. A neve acumulava-se nos parapeitos das janelas do seu pequeno apartamento alugado perto de Vorobyov-Gory, mas o frio que sentia na alma era mais profundo, mais persistente. Lia, com seus 21 anos, cabelos castanhos claros geralmente presos num coque apressado e olhos avelã que perderam parte do brilho curioso, arrastava-se pelos corredores labirínticos do departamento. As críticas de Valério eram subtis em público, mestres em disfarce. Beatriz, querida, ele insistia em chamá-la pelo segundo nome como se Lia fosse demasiado informal para a sua grandeza. Sua análise tem uma sensibilidade quase ingênua. Fascinante, mas talvez o rigor acadêmico exija uma certa couraça. Depois, um sorriso que não alcançava os seus olhos escuros e a sensação de desqualificação instalava-se. Prazos impossíveis, elogios que se desfaziam em condescendência, sugestões de temas de pesquisa que ele mesmo sabotava depois. Sua mãe, Helena, vivia numa cidade mais pequena, a algumas horas de comboio de Moscovo. Helena, outrora uma acadêmica promissora, cujos sonhos se tinham desvanecido numa névoa de depressão e resignação, ficava excessivamente ansiosa sempre que Lia mencionava Valério. Tens a certeza que ele é o melhor orientador para ti, filha. Há outros, talvez menos, intensos. Mas nunca explicava a origem dessa pressão palpável na sua voz, deixando Lia com um nó de interrogações. Numa visita a Helena durante as férias de inverno, enquanto remexia em caixas velhas no sótão empoeirado, procurando fotografias antigas da família, Lia encontrou uma pequena caixa de madeira escura. Dentro, recortes amarelados de jornais universitários russos de 20 anos atrás. Manchetes falavam de um simpósio controverso na Universidade Estatal de São Petersburgo. Um nome repetia-se, Helena Mendes, descrita como uma jovem promessa. E outro nome, sempre próximo, numa relação ambígua, Valério Correa. Uma fotografia desbotada mostrava um Valério mais jovem, já com a postura régia, ao lado de uma Helena sorridente, mas cujos olhos denunciavam uma tensão subjacente. Lia sentiu um arrepio. Aquele homem, o carrasco dos seus dias moscovitas, partilhara um passado com a sua mãe. Um passado que Helena nunca mencionara. A descoberta incendiou uma curiosidade inquieta em Lia. De volta a Moscovo, começou a investigar discretamente. Os arquivos da universidade sobre antigos alunos e simpósios eram vastos, mas a informação sobre Helena parecia ter sido cirurgicamente removida ou relegada a notas de rodapé insignificantes. A carreira promissora da sua mãe parecia ter-se simplesmente evaporado. Valério, com sua intuição predatória, pareceu farejar a mudança em Lia. Talvez fossem as suas perguntas demasiado específicas a funcionários da biblioteca ou um novo brilho de desafio nos seus olhos cansados. O assédio intensificou-se. A humilhação pública veio durante um seminário do departamento. Lia apresentava os resultados preliminares da sua pesquisa, a voz a tremer ligeiramente. Valério esperou que ela terminasse, um sorriso felino nos lábios. Depois, desmontou cada argumento dela com uma crueldade disfarçada de rigor intelectual. Beatriz, o seu entusiasmo é louvável, mas a sua metodologia, digamos que vagueia por caminhos pitorescos, mas pouco científicos. Talvez devesse reconsiderar a sua aptidão para a investigação séria. O riso contido de alguns colegas, o olhar de pena de outros queimaram o rosto de Lia. Arrasada, considerou seriamente abandonar tudo. Naquela noite, sentada no café da universidade, o Chocoladnitsa, tentando afogar a amargura num café demasiado doce, um rapaz aproximou-se. Era Rafael Bastos, um estudante negro do curso de jornalismo que ela vira algumas vezes no campus. Ele tinha assistido ao seminário. Desculpa incomodar, disse ele, a voz calma e grave. O que o professor Correa fez hoje foi baixo. Ninguém merece aquilo. Lia, surpreendida pela solidariedade inesperada, apenas conseguiu anuir. Esse tipo não me cheira bem desde o primeiro dia, continuou Rafael. Há qualquer coisa de errado com ele, por baixo daquela pose toda. Se precisares de alguma coisa para desabafar ou se quiseres investigar alguma coisa sobre ele, conta comigo. As palavras de Rafael foram como uma pequena brasa no inverno gelado da alma de Lia. Pela primeira vez em meses, não se sentiu completamente sozinha.
A oferta de Rafael acendeu uma nova determinação. Ela precisava de respostas, não só por si, mas pela sombra que pairava sobre a vida de Helena. Lia e Rafael uniram forças. A perspicácia jornalística de Rafael e o seu conhecimento de arquivos digitais e redes de contato foram cruciais. Enquanto Lia mergulhava nos arquivos físicos da biblioteca da MGU, sentindo o cheiro a mofo dos volumes antigos, Rafael investigava online, contactava discretamente antigos alunos e professores que tinham conhecido Valério e Helena. A tarefa era árdua. O poder e a influência de Valério na comunidade acadêmica russa eram consideráveis, e muitos temiam represálias. Descobriram um padrão perturbador. Valério tinha um histórico de se apropriar subtilmente das ideias de alunos mais talentosos, de minar colegas que pudessem ofuscar o seu brilho. Mas a história de Helena era diferente, mais brutal. Encontraram e-mails antigos, arquivados num servidor esquecido da Universidade de São Petersburgo, trocados entre um jovem Valério e um editor, onde ele denegria o trabalho de uma colega instável que o acusava injustamente. A peça-chave surgiu quando Rafael, através de um contacto de um antigo professor de jornalismo, conseguiu uma cópia digitalizada de um anteprojeto de tese de Helena Mendes, datado da época do simpósio controverso. O título era audacioso, a pesquisa original. Lia passou uma noite em claro, o coração a martelar, comparando o texto de sua mãe com o primeiro livro aclamado de Valério Correia, A Semiótica do Ícone Bizantino Tardio, a obra que cimentara a sua reputação. O sangue de Lia gelou. Parágrafos inteiros, conceitos complexos, a estrutura argumentativa eram idênticos. O plágio era descarado, inegável. Valério não apenas se inspirara, ele roubara. Com as provas impressas e as mãos a tremer, Lia apanhou o primeiro comboio para a cidade de sua mãe. Encontrou Helena no seu pequeno apartamento, rodeada de livros e da melancolia que era sua companheira constante. O confronto foi doloroso. Helena inicialmente negou, o pânico a deformar-lhe as feições. Isso são coisas antigas, Lia, não mexas nisso. Ele é poderoso, ele vai destruir-te como... A frase morreu-lhe nos lábios. Mas Lia insistiu, mostrando as provas, a tese de Helena ao lado do livro de Valério. As lágrimas de Helena começaram a cair, silenciosas a princípio, depois em soluços que pareciam vir de 2 décadas de dor reprimida. Finalmente, a verdade completa veio à tona, numa torrente amarga. Valério não só plagiara a sua pesquisa, o trabalho de uma vida, como quando Helena tentou denunciá-lo, ele usara a sua crescente influência e o seu charme manipulador para orquestrar uma campanha de difamação. Rotulou-a de desequilibrada, invejosa, academicamente desonesta. Isolada, desacreditada, Helena viu as portas fecharem-se e a sua promissora carreira acadêmica transformada em cinzas. A depressão instalou-se. Ele tirou tudo de mim, filha, sussurrou Helena, a voz rouca. Não o conhecimento, isso ele não pôde roubar. Mas a voz, a credibilidade, a alegria, não deixes que ele tire de ti também. O choque de Lia transformou-se numa fúria fria e determinada. A dor da sua mãe tornou-se a sua própria dor. Não era apenas sobre o assédio que ela sofria, era sobre uma injustiça monumental, um roubo de vida. Ela não podia deixar Valério Correia continuar impune, escondido atrás da sua cátedra, construída sobre mentiras e a ruína de outros. A Universidade Estatal de Moscovo fervilhava com a antecipação do Simpósio Nacional de História da Arte. Acadêmicos de toda a Rússia e de alguns países vizinhos enchiam os auditórios. O professor Dr. Valério Correia era a estrela indiscutível, o orador de encerramento. O título da sua palestra era uma ironia cruel que apenas Lia e Helena poderiam apreciar em toda a sua dimensão. Legados e responsabilidade, a ética na construção do saber histórico-artístico. Nos dias que antecederam o simpósio, Lia e Rafael prepararam-se meticulosamente. Rafael conseguiu que um amigo do departamento de audiovisual controlasse a projeção durante o período de perguntas, sob o pretexto de testar um novo software. Lia ensaiou o que diria, a voz trêmula nos primeiros ensaios, mas ganhando firmeza a cada repetição. O medo estava lá, um nó gelado no estômago, mas a imagem do rosto devastado de sua mãe e a lembrança das humilhações sofridas alimentavam a sua resolução. Chegou o dia. O grande auditório da MGU estava lotado. Valério, no púlpito, era a personificação da autoridade intelectual. Falava com eloquência, citando Foucault e Lotman, a sua voz barítona enchendo o espaço. Lia, sentada na plateia ao lado de Rafael, sentia o coração bater descompassado contra as costelas. Rafael segurou-lhe a mão por um instante, um gesto de apoio silencioso.
A palestra terminou sob uma salva de palmas. Valério sorriu, magnânimo. Abriu-se o espaço para perguntas. Algumas mãos ergueram-se. Após 2 intervenções protocolares, Lia levantou a mão. Seu movimento foi hesitante, mas visível. Valério percorreu a plateia com o olhar e seus olhos pousaram em Lia. Um leve franzir de sobrolho, quase imperceptível. Sim, a jovem. Beatriz Mendes, creio. A sua voz continha um laivo de condescendência habitual. Lia dirigiu-se ao microfone lateral, as pernas a tremer. Rafael, discretamente, posicionou o seu telemóvel para gravar. O silêncio expectante do auditório era esmagador. Professor Correa, começou Lia, a voz mais firme do que esperava. O senhor falou eloquentemente sobre ética e responsabilidade na construção do saber. Fez uma pausa, engolindo em seco. Gostaria de lhe perguntar sobre a ética envolvida na apropriação do trabalho de outrem e na destruição da reputação de quem ousa questionar essa apropriação. Um murmúrio percorreu o auditório. Valério empalideceu ligeiramente, mas recompôs-se rapidamente. Minha jovem, creio que esta não é a hora nem o local para insinuações vagas e, ouso dizer, potencialmente difamatórias. Se tem alguma questão acadêmica pertinente... Não são insinuações, professor, interrompeu Lia, a voz a ganhar força. São factos. Factos sobre o seu livro A Semiótica do Ícone Bizantino Tardio e a tese não publicada de Helena Mendes, minha mãe. Nesse momento, no grande ecrã atrás de Valério, em vez do logótipo do simpósio, surgiram 2 colunas de texto, lado a lado. Eram excertos da tese de Helena e do livro de Valério, com os trechos idênticos destacados a vermelho. O trabalho de Rafael e do seu amigo. O choque foi palpável. Valério olhou para o ecrã, incrédulo, e depois para Lia, os olhos a faiscar de fúria. Isto é um ultraje, uma manipulação grosseira. A manipulação, professor, continuou Lia, a voz agora ressoando com uma emoção crua, foi o que o senhor fez há 20 anos, quando roubou a pesquisa da minha mãe e depois usou o seu poder para silenciá-la, para rotulá-la de instável, destruindo a sua carreira. E é o que tem tentado fazer comigo, com o seu assédio psicológico constante, desde que se apercebeu que eu poderia descobrir a verdade. Lia narrou sucintamente o padrão de humilhações, as críticas destrutivas, a sabotagem subtil. A sua voz embargava-se por vezes, mas não vacilou. O auditório estava em silêncio absoluto. Alguns professores mais velhos na primeira fila olhavam para Valério com expressões indecifráveis, mas onde se adivinhava um reconhecimento sômbrio. Talvez lembranças de rumores antigos, de injustiças varridas para debaixo do tapete da academia. Valério tentou retaliar. Esta jovem está claramente perturbada. É uma vingança pessoal, uma fantasia. Mas a sua voz, normalmente tão imponente, soava estridente, desesperada. As provas no ecrã eram demasiado concretas, a dor na voz de Lia demasiado genuína. O carisma de Valério desfez-se, revelando o homem mesquinho e fraudulento por baixo da máscara do intelectual. Quando Lia terminou, um silêncio pesado pairou por alguns segundos, antes de ser quebrado por um burburinho crescente. Ninguém aplaudiu Valério, ninguém fez mais perguntas. O simpósio terminara ali, de forma abrupta e escandalosa. Nos dias seguintes, a MGU e a comunidade acadêmica russa foram abaladas até aos alicerces. O vídeo de Rafael, embora amador, circulou viralmente entre estudantes e professores. A reitoria da universidade, apanhada de surpresa e sob imensa pressão, anunciou a abertura imediata de uma comissão de inquérito. Valério Correa foi afastado de todas as suas funções docentes e de orientação, enquanto a investigação decorria. Jornais e portais de notícias acadêmicas cobriram o escândalo, desenterrando outros testemunhos, outras histórias de arrogância e possível má conduta. A reputação de Valério, construída sobre a cátedra de cinzas da carreira de Helena, desmoronava publicamente. Helena acompanhou tudo à distância através das notícias que Lia lhe enviava e das chamadas telefônicas cada vez mais longas e íntimas. Havia dor na sua voz, a dor de reviver o trauma, mas também um alívio imenso, libertador. O orgulho pela coragem da filha era indisfarçável. Tu deste-me a minha voz de volta, Lia, disse ela entre lágrimas. Mesmo que eu nunca mais pise numa universidade, a verdade foi dita. Para Lia, a exaustão emocional era profunda, mas havia também uma nova leveza. O peso que carregara durante meses, a ansiedade constante, tinham-se dissipado. Ela não sentia um triunfo exultante, mas uma paz melancólica. A justiça chegara, não como uma punição exemplar imediata, mas como a exposição da verdade, a quebra do silêncio. Decidiu que, apesar de tudo,
Queria continuar os seus estudos em História da Arte. O amor pela área permanecia intacto, talvez até fortalecido pela luta por integridade. Pediu transferência para a Universidade Estatal de São Petersburgo, a mesma onde a sua mãe iniciara a sua jornada e onde o fantasma de Valério seria menos presente. Rafael prometeu visitá-la. A amizade deles, forjada na adversidade, era um dos tesouros que levaria de Moscovo. Meses depois, o outono pintava São Petersburgo com tons dourados e ocres. Lia caminhava pelas margens do rio Neva, sentindo a brisa fresca no rosto. Estava a adaptar-se bem à nova universidade, a um ambiente acadêmico que, embora exigente, parecia respirar um ar mais limpo. Trabalhava com afinco no seu novo projeto de pesquisa, a confiança a renascer. Recebeu uma mensagem de Helena. Uma fotografia de uma pequena tela, uma paisagem pintada com cores vibrantes. Decidi retomar os pincéis, dizia a mensagem. Ainda não sei bem o que estou a fazer, mas é bom criar outra vez. Lia sorriu. A cátedra de Valério transformara-se em cinzas, mas dessas cinzas, novas vidas, novas formas de expressão começavam a florescer para ela e para a sua mãe. O passado não fora apagado, mas o futuro, agora, pertencia-lhes. A neve de Moscovo dera lugar à promessa de um novo começo, construído sobre a coragem de enfrentar as sombras e a resiliência do espírito humano. Kaohsiung Sangtao da Huantain. O ar frio de Moscovo cortava o rosto de Lia Mendes como vidro moído cada vez que ela saía do imponente edifício principal da Universidade Estatal de Moscovo. Não era apenas o inverno russo que a gelava. Era o olhar do professor Dr. Valério Correa, seu orientador no curso de História da Arte. Um olhar que, sob a fachada de erudição e carisma progressista, escondia um gume afiado que a retalhava por dentro, dia após dia. A neve acumulava-se nos parapeitos das janelas do seu pequeno apartamento alugado perto de Vorobyov-Gory, mas o frio que sentia na alma era mais profundo, mais persistente. Lia, com seus 21 anos, cabelos castanhos claros geralmente presos num coque apressado e olhos avelã que perderam parte do brilho curioso, arrastava-se pelos corredores labirínticos do departamento. As críticas de Valério eram subtis em público, mestres em disfarce. Beatriz, querida, ele insistia em chamá-la pelo segundo nome, como se Lia fosse demasiado informal para sua grandeza. Sua análise tem uma sensibilidade quase ingênua, fascinante, mas talvez o rigor acadêmico exija uma certa couraça. Depois, um sorriso que não alcançava os seus olhos escuros e a sensação de desqualificação instalava-se. Prazos impossíveis, elogios que se desfaziam em condescendência, sugestões de temas de pesquisa que ele mesmo sabotava depois. Sua mãe, Helena, vivia numa cidade mais pequena, a algumas horas de comboio de Moscovo. Helena, outrora uma acadêmica promissora cujos sonhos se tinham desvanecido numa névoa de depressão e resignação, ficava excessivamente ansiosa sempre que Lia mencionava Valério. Tens a certeza que ele é o melhor orientador para ti, filha? Há outros, talvez menos, intensos. Mas nunca explicava a origem dessa apreensão palpável na sua voz, deixando Lia com um nó de interrogações. Numa visita a Helena durante as férias de inverno, enquanto remexia em caixas velhas no sótão empoeirado, procurando fotografias antigas da família, Lia encontrou uma pequena caixa de madeira escura. Dentro, recortes amarelados de jornais universitários russos de 20 anos atrás. Manchetes falavam de um simpósio controverso na Universidade Estatal de São Petersburgo. Um nome repetia-se, Helena Mendes, descrita como uma jovem promessa. E outro nome, sempre próximo numa relação ambígua, Valério Correa. Uma fotografia desbotada mostrava um Valério mais jovem, já com a postura régia, ao lado de uma Helena sorridente, mas cujos olhos denunciavam uma tensão subjacente. Lia sentiu um arrepio. Aquele homem, o carrasco dos seus dias moscovitas, partilhara um passado com a sua mãe. Um passado que Helena nunca mencionara. A descoberta incendiou uma curiosidade inquieta em Lia. De volta a Moscovo, começou a investigar discretamente. Os arquivos da universidade sobre antigos alunos e simpósios eram vastos, mas a informação sobre Helena parecia ter sido cirurgicamente removida ou relegada a notas de rodapé insignificantes. A carreira promissora da sua mãe parecia ter-se simplesmente evaporado. Valério, com sua intuição predatória, pareceu farejar a mudança em Lia. Talvez fossem as suas perguntas demasiado específicas a funcionários da biblioteca ou um novo brilho de desafio nos seus olhos cansados. O assédio intensificou-se. A humilhação pública veio durante um seminário do departamento.
Lia apresentava os resultados preliminares da sua pesquisa, a voz a tremer ligeiramente. Valério esperou que ela terminasse, um sorriso felino nos lábios. Depois desmontou cada argumento dela com uma crueldade disfarçada de rigor intelectual. Beatriz, o seu entusiasmo é louvável, mas a sua metodologia, digamos que vagueia por caminhos pitorescos, mas pouco científicos. Talvez devesse reconsiderar a sua aptidão para a investigação séria. O riso contido de alguns colegas, o olhar de pena de outros queimaram o rosto de Lia. Arrasada, considerou seriamente abandonar tudo. Naquela noite, sentada no café da universidade, o chocolate Nizza, tentando afogar a amargura num café demasiado doce, um rapaz aproximou-se. Era Rafael Bastos, um estudante negro do curso de jornalismo que ela vira algumas vezes no campus. Ele tinha assistido ao seminário. "Desculpa incomodar", disse ele, a voz calma e grave. "O que o professor Correa fez hoje foi baixo. Ninguém merece aquilo." Lia, surpreendida pela solidariedade inesperada, apenas conseguiu anuir. "Esse tipo não me cheira bem desde o primeiro dia", continuou Rafael. "Há qualquer coisa de errado com ele, por baixo daquela pose toda. Se precisares de alguma coisa para desabafar, ou se quiseres investigar alguma coisa sobre ele, conta comigo." As palavras de Rafael foram como uma pequena brasa no inverno gelado da alma de Lia. Pela primeira vez em meses, não se sentiu completamente sozinha. A oferta de Rafael acendeu uma nova determinação. Ela precisava de respostas, não só por si, mas pela sombra que pairava sobre a vida de Helena. Lia e Rafael uniram forças. A perspicácia jornalística de Rafael e o seu conhecimento de arquivos digitais e redes de contacto foram cruciais. Enquanto Lia mergulhava nos arquivos físicos da biblioteca da MGU, sentindo o cheiro a mofo dos volumes antigos, Rafael investigava online, contactava discretamente antigos alunos e professores que tinham conhecido Valério e Helena. A tarefa era árdua. O poder e a influência de Valério na comunidade académica russa eram consideráveis, e muitos temiam represálias. Descobriram um padrão perturbador. Valério tinha um histórico de se apropriar subtilmente das ideias de alunos mais talentosos, de minar colegas que pudessem ofuscar o seu brilho. Mas a história de Helena era diferente, mais brutal. Encontraram e-mails antigos, arquivados num servidor esquecido da Universidade de São Petersburgo, trocados entre um jovem Valério e um editor, onde ele denegria o trabalho de uma colega instável, que o acusava injustamente. A peça-chave surgiu quando Rafael, através de um contacto de um antigo professor de jornalismo, conseguiu uma cópia digitalizada de um anteprojeto de tese de Helena Mendes, datado da época do simpósio controverso. O título era audacioso, a pesquisa original. Lia passou uma noite em claro, o coração a martelar, comparando o texto de sua mãe com o primeiro livro aclamado de Valério Correa, A Semiótica do Ícone Bizantino Tardio, a obra que cimentara a sua reputação. O sangue de Lia gelou. Parágrafos inteiros, conceitos complexos, a estrutura argumentativa eram idênticos. O plágio era descarado, inegável. Valério não apenas se inspirara, ele roubara. Com as provas impressas e as mãos a tremer, Lia apanhou o primeiro comboio para a cidade de sua mãe. Encontrou Helena no seu pequeno apartamento, rodeada de livros e da melancolia que era sua companheira constante. O confronto foi doloroso. Helena inicialmente negou, o pânico a deformar-lhe as feições. "Isso são coisas antigas, Lia. Não mexas nisso. Ele é poderoso. Ele vai destruir-te como..." A frase morreu-lhe nos lábios. Mas Lia insistiu, mostrando as provas, a tese de Helena ao lado do livro de Valério. As lágrimas de Helena começaram a cair, silenciosas a princípio, depois em soluços que pareciam vir de 2 décadas de dor reprimida. Finalmente, a verdade completa veio à tona, numa torrente amarga. Valério não só plagiara sua pesquisa, o trabalho de uma vida, como, quando Helena tentou denunciá-lo, ele usara a sua crescente influência e o seu charme manipulador para orquestrar uma campanha de difamação. Rotulou-a de desequilibrada, invejosa, academicamente desonesta. Isolada, desacreditada, Helena viu as portas fecharem-se, a sua promissora carreira acadêmica transformada em cinzas. A depressão instalou-se. "Ele tirou tudo de mim, filha", sussurrou Helena, a voz rouca. "Não o conhecimento, isso ele não pôde roubar. Mas a voz, a credibilidade e a alegria. Não deixes que ele tire de ti também." O choque de Lia transformou-se numa fúria fria e determinada. A dor da sua mãe tornou-se a sua própria dor. Não era apenas sobre o assédio que ela sofria, era sobre uma injustiça monumental, um roubo de vida.
Ela não podia deixar Valério Correa continuar impune, escondido atrás da sua cátedra construída sobre mentiras e a ruína de outros. A Universidade Estatal de Moscovo fervilhava com a antecipação do Simpósio Nacional de História da Arte. Acadêmicos de toda a Rússia e de alguns países vizinhos enchiam os auditórios. O professor Dr. Valério Correa era a estrela indiscutível, o orador de encerramento. O título da sua palestra era uma ironia cruel que apenas Lia e Helena poderiam apreciar em toda a sua dimensão. Legados e responsabilidade, a ética na construção do saber histórico-artístico. Nos dias que antecederam o simpósio, Lia e Rafael prepararam-se meticulosamente. Rafael conseguiu que um amigo do departamento de audiovisual controlasse a projeção durante o período de perguntas, sob o pretexto de testar um novo software. Lia ensaiou o que diria, a voz trêmula nos primeiros ensaios, mas ganhando firmeza a cada repetição. O medo estava lá, um nó gelado no estômago, mas a imagem do rosto devastado de sua mãe e a lembrança das humilhações sofridas alimentavam a sua resolução. Chegou o dia. O grande auditório da MGU estava lotado. Valério, no púlpito, era a personificação da autoridade intelectual. Falava com eloquência, citando Foucault e Lotman, a sua voz barítona enchendo o espaço. Lia, sentada na plateia ao lado de Rafael, sentia o coração bater descompassado contra as costelas. Rafael segurou-lhe a mão por um instante, um gesto de apoio silencioso. A palestra terminou sob uma salva de palmas. Valério sorriu, magnânimo. Abriu-se o espaço para perguntas. Algumas mãos ergueram-se. Após 2 intervenções protocolares, Lia levantou a mão. Seu movimento foi hesitante, mas visível. Valério percorreu a plateia com o olhar e seus olhos pousaram em Lia, um leve franzir de sobrolho, quase imperceptível. Sim, a jovem. Beatriz Mendes, creio. A sua voz continha um laivo de condescendência habitual. Lia dirigiu-se ao microfone lateral, as pernas a tremer. Rafael discretamente posicionou o seu telemóvel para gravar. O silêncio expectante do auditório era esmagador. Professor Correa, começou Lia, a voz mais firme do que esperava. O senhor falou eloquentemente sobre ética e responsabilidade na construção do saber. Fez uma pausa, engolindo em seco. Gostaria de lhe perguntar sobre a ética envolvida na apropriação do trabalho de outrem e na destruição da reputação de quem ousa questionar essa apropriação. O murmúrio percorreu o auditório. Valério empalideceu ligeiramente, mas recompôs-se rapidamente. Minha jovem, creio que esta não é a hora nem o local para insinuações vagas e, ouso dizer, potencialmente difamatórias. Se tem alguma questão acadêmica pertinente... Não são insinuações, professor, interrompeu Lia, a voz a ganhar força. São factos. Factos sobre o seu livro A Semiótica do Ícone Bizantino Tardio e a tese não publicada de Helena Mendes, minha mãe. Nesse momento, no grande ecrã atrás de Valério, em vez do logótipo do simpósio, surgiram 2 colunas de texto, lado a lado. Eram excertos da tese de Helena e do livro de Valério, com os trechos idênticos destacados a vermelho. O trabalho de Rafael e do seu amigo. O choque foi palpável. Valério olhou para o ecrã, incrédulo, e depois para Lia, os olhos a faiscar de fúria. Isto é um ultraje, uma manipulação grosseira. A manipulação, professor, continuou Lia, a voz agora ressoando com uma emoção crua, foi o que o senhor fez há 20 anos, quando roubou a pesquisa da minha mãe e depois usou o seu poder para silenciá-la, para rotulá-la de instável, destruindo a sua carreira. E é o que tem tentado fazer comigo, com o seu assédio psicológico constante, desde que se apercebeu que eu poderia descobrir a verdade. Lia narrou sucintamente o padrão de humilhações, as críticas destrutivas, a sabotagem subtil. A sua voz embargava-se por vezes, mas não vacilou. O auditório estava em silêncio absoluto. Alguns professores mais velhos, na primeira fila, olhavam para Valério com expressões indecifráveis, mas onde se adivinhava um reconhecimento sômbrio. Talvez lembranças de rumores antigos, de injustiças varridas para debaixo do tapete da academia. Valério tentou retaliar. Esta jovem está claramente perturbada. É uma vingança pessoal, uma fantasia. Mas a sua voz, normalmente tão imponente, soava estridente, desesperada. As provas no ecrã eram demasiado concretas, a dor na voz de Lia demasiado genuína. O carisma de Valério desfez-se, revelando o homem mesquinho e fraudulento por baixo da máscara do intelectual. Quando Lia terminou, um silêncio pesado pairou por alguns segundos, antes de ser quebrado por um burburinho crescente. Ninguém aplaudiu Valério. Ninguém fez mais perguntas. O simpósio terminara ali de forma abrupta e escandalosa.
Nos dias seguintes, a MGU e a comunidade acadêmica russa foram abaladas até aos alicerces. O vídeo de Rafael, embora amador, circulou viralmente entre estudantes e professores. A reitoria da universidade, apanhada de surpresa e sob imensa pressão, anunciou a abertura imediata de uma comissão de inquérito. Valério Correia foi afastado de todas as suas funções docentes e de orientação, enquanto a investigação decorria. Jornais e portais de notícias acadêmicas cobriram o escândalo, desenterrando outros testemunhos, outras histórias de arrogância e possível má conduta. A reputação de Valério, construída sobre a cátedra de cinzas da carreira de Helena, desmoronava publicamente. Helena acompanhou tudo à distância através das notícias que Lia lhe enviava e das chamadas telefônicas cada vez mais longas e íntimas. Havia dor na sua voz, a dor de reviver o trauma, mas também um alívio imenso, libertador. O orgulho pela coragem da filha era indisfarçável. Tu deste-me a minha voz de volta, Lia, disse ela entre lágrimas. Mesmo que eu nunca mais pise numa universidade, a verdade foi dita. Para Lia, a exaustão emocional era profunda, mas havia também uma nova leveza. O peso que carregara durante meses, a ansiedade constante, tinham se dissipado. Ela não sentia um triunfo exultante, mas uma paz melancólica. A justiça chegara, não como uma punição exemplar imediata, mas como a exposição da verdade, a quebra do silêncio. Decidiu que, apesar de tudo, queria continuar os seus estudos em História da Arte. O amor pela área permanecia intacto, talvez até fortalecido pela luta por integridade. Pediu transferência para a Universidade Estatal de São Petersburgo, a mesma onde a sua mãe iniciara a sua jornada e onde o fantasma de Valério seria menos presente. Rafael prometeu visitá-la. A amizade deles, forjada na adversidade, era um dos tesouros que levaria de Moscovo. Meses depois, o outono pintava São Petersburgo com tons dourados e ocres. Lia caminhava pelas margens do rio Neva, sentindo a brisa fresca no rosto. Estava a adaptar-se bem à nova universidade. A um ambiente acadêmico que, embora exigente, parecia respirar um ar mais limpo. Trabalhava com afinco no seu novo projeto de pesquisa, a confiança a renascer. Recebeu uma mensagem de Helena.